Você já parou para pensar que se Deus não tivesse nos incluído no plano de salvação, talvez a gente nem estivesse aqui? Afinal, a história que a Bíblia conta é sobre o povo escolhido, e a princípio foi pelos judeus que Jesus veio a este mundo, conforme ele mesmo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus fez de Abraão o patriarca e de Moisés o libertador do povo sobre o qual ele mesmo, o próprio Deus, desejava reinar. Mas Israel traiu sua aliança, desobedecendo a lei mosaica e se transformando em objeto de juízo divino. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Os pecados de Israel foram tantos e tão graves que seria preciso derramar sangue para fazer justiça. Porém, destruindo seu povo, Deus também estaria quebrando a aliança que ele firmou com Abraão, Isaque e Jacó, e ele não faria isso, porque Deus não mente, não se arrepende, nem deixa de cumprir suas promessas. Por outro lado, Deus jamais permitiria a extinção do povo judeu, simplesmente porque Deus ama seu povo. A Bíblia inteira fala sobre esse amor. Então a solução foi a morte voluntária de um único judeu, nascido de uma linhagem real, puro de corpo e reto de coração, para resgatar os pecados de todo o povo, que foi o sacrifício vicário de Jesus por Israel. Muita gente odeia o povo judeu por causa disso, mas a crucificação de Jesus foi necessária para reaproximar o povo do seu Deus. Mas e se naquela ocasião Jesus tivesse sido reconhecido como Messias e proclamado Rei de Israel? Só Deus sabe como a história da civilização teria se desenrolado. E talvez as Américas tivessem continuado sendo tudo mato. Dá uma olhada nesse mapa das viagens do apóstolo Paulo e aponta o Brasil para mim, porque daqui eu não estou vendo nem o Oceano Atlântico. Porém, além de trair a primeira aliança, Israel nem reconheceu a segunda, e foi a partir de então que a graça da salvação transbordou sobre os pagãos ou gentios, que é como a Bíblia chama todos os outros povos. E é disso que se trata a parábola do banquete de casamento que Jesus contou, comparando com o reino de Deus, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse o rei a seus servos: O banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. Ide, pois, às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e pessoas más, e a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Nós somos essas pessoas boas e más nas estradas e esquinas.
Portanto, além de dar glória a Deus pela graça de receber o convite, a gente precisa ter consciência da dívida espiritual para com o povo judeu. Então, cada membro da igreja tem o dever moral de interceder pelo bem de Israel. E com base nisso tudo, é melhor pensar 2 vezes antes de desprezar a generosidade do Senhor Altíssimo, porque do mesmo jeito que a porta da graça foi aberta para quem quiser aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, ela também vai ser fechada, e então as pessoas vão ter que sangrar pela própria salvação. Eu já me garanti, te aconselho a fazer a mesma coisa. Aceite Jesus e leia a Bíblia.